Foi lembrado neste domingo, 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. De acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no ano passado o Brasil registrou em média 87 denúncias por dia desse tipo de violência. No total foram 14.600, 402 só em Cuiabá. Na tentativa de mudar essa triste realidade, na última semana, o país deu um importante passo para reduzir esse índice. A Câmara dos Deputados Federais em Brasília aprovou um projeto de lei que tipifica a exploração sexual de crianças, adolescentes e vulneráveis como crime hediondo. Para a gente falar justamente dessa nova legislação que trata de crimes dessa natureza, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã, dentro do quadro Direito em Pauta, com o advogado e presidente da Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Saulo Rondon Gaíva. Bom dia, obrigado pela presença com a gente. Bom dia, Antônio. Obrigado a você pelo convite. Sobre esse assunto, o que nós tínhamos de legislação anterior, antes da votação desse projeto em Brasília? Tá. O crime de exploração sexual de menores, ele já vinha previsto no Código Penal. O que esse projeto de lei modifica? Ele dá um tratamento mais severo, mais austero para esse crime de exploração sexual de menores ou adolescentes. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, lá da década de 1990, existente há 20 anos, ele também tratava desse crime? Sim, a gente tem um sistema de proteção da infância em direito penal. Nós temos disposições penais, tanto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto no próprio Código Penal. E o Código Penal já trazia esse crime de favorecimento de exploração, combate à exploração e favorecimento à prostituição infantil. O que esse projeto aprovado agora em Brasília, recentemente, ele muda? O que ele torna a lei mais severa? Isso, nós temos duas mudanças. Uma simbólica, porque ele modifica o nome do dispositivo penal, o nome do crime, e uma segunda e mais importante é que ele torna esse crime hediondo. E o que muda desse crime ser hedionda? Muda que ele passa a ter requisitos mais severos para a progressão de regime, ao invés de 1/6 para a progressão, ele vai ter 2/5 ou 3/5, e principalmente ele evita e impede alguns benefícios da execução penal. Anistia, graça, indulto. Esclareça aí, quando fala crime hediondo, ele é inafiançável? Isso. O crime hediondo, ele é um crime, os crimes mais graves. Estupro de vulnerável, extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado, são determinados crimes que o legislador entendeu por bem dar um tratamento mais grave. Existe uma lei, a Lei 8.072, e lá existe um rol de crimes trabalhados como hediondos. Esse projeto de lei inclui um inciso nesse artigo 1º para determinar que a partir de agora, a partir da sanção presidencial, esse crime de exploração de menores seja hediondo. Ou seja, já foi aprovado então por deputados federais, já foi aprovado pelos senadores, agora só falta a sanção presidencial. Exatamente. Sobre a questão da severidade, sobre a progressão de regime, isso aí também evita que, se caso o criminoso comprovadamente possa ter uma futura reincidência? Durante os debates no Congresso Nacional, em especial na Câmara, essa questão foi muito suscitada, porque o que se percebeu na Comissão de Pedofilia no Congresso Nacional? Que existia uma série de agentes que reincidiam nesse tipo de conduta. E aí o tratamento como crime hediondo, ele permite esse maior encarceramento e, em consequência, seria um desestímulo à reincidência. E em estados onde não temos o regime semiaberto, também é um risco, como era antigamente a questão da progressão. Como é o caso, inclusive, recentemente de Mato Grosso, que agora muda com essa história das tornozeleiras aí. Exatamente, Antônio. Esse é um problema muito grave em direito penal que a gente enfrenta, porque hoje em dia no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande de regime semiaberto e de regime aberto. Rigorosamente, a gente deveria ter mais vagas no aberto, segundo lugar semiaberto e depois fechado. Só que hoje não acontece. Então, com essa deficiência do semiaberto, é importante esse maior período de pena no regime fechado. Hoje a gente caminha para uma modificação porque começou-se a abordar possibilidade de substituição no cumprimento do regime semiaberto. E aí, por exemplo, na falta do estabelecimento para o semiaberto, a gente tem visto o Estado, por exemplo, de Mato Grosso, investindo em tornozeleiras para fazer esse monitoramento. O senhor citou entre os crimes hediondos, além desses crimes contra a criança e adolescente, o estupro. No caso da lei do estupro, não precisa haver hoje nem mais uma conjunção carnal. Situações já são caracterizadas como estupro. Nesse caso do abuso sexual de crianças e adolescentes, também
essa nova lei, ela trata dessa questão ou não chega nesse pormenor aí? É bem interessante que o Código Penal, ele separa a forma de criminalização. O estupro de menores, ele tem um tipo específico, que se chama estupro de vulnerável, e o artigo da exploração, ele trata outros tipos de condutas. Quais condutas que estão nesse tipo penal? As condutas de favorecimento à exploração sexual em qualquer espécie. Nós temos nos estudos dos crimes contra a dignidade sexual, 4 espécies de violência sexual. As mais comuns, a prostituição, o tráfico de crianças para fins sexuais, que são os 2 mais importantes. E, em relação a menores, é até imprópria o uso da palavra prostituição. E por que é imprópria? Porque tem-se uma ideia que a prostituição seria uma escolha, não sei se legítima ou não, uma troca de um ato sexual por uma vantagem de qualquer natureza. E em relação à criança, a gente não tem propriamente uma escolha. A gente tem uma submissão, uma imposição, uma verdadeira pena que atinge essa criança, não apenas na sua liberdade, mas principalmente no seu desenvolvimento, no seu futuro enquanto cidadão. Essa nova lei que torna mais severo aí a punição de quem comete crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes. Sobre o cumprimento da pena, o ambiente, ela define algumas características? Ela tem a modificação por quê? Por se tratar de crime hediondo, o condenado deixa de cumprir 1/6 no regime inicialmente fechado e passa a cumprir 2/5 ou 3/5, a depender se ele é reincidente ou não. Então, por exemplo, aquele que pela primeira vez pratica esse crime, ao invés de ficar 1/6 em regime fechado, ele vai ficar 2/5 e, se for incidente, ele vai ficar 3/5 no regime fechado. Comenta-se que quem pratica abuso sexual contra crianças e adolescentes também é abusado no sistema prisional. Sobre isso, essa nova lei, ela preserva a integridade do criminoso, apesar desse crime bárbaro de abusar sexualmente de crianças e adolescentes, ou não? Na verdade, não. E esse é um outro problema também, porque nós temos que separar as situações. Aquele que pratica esse crime é um crime vil, é um crime repugnante, é um crime gravíssimo? Mas para isso ele se submete ao processo, para isso ele sofre uma pena, uma sentença penal condenatória, e aí toda espécie de autotutela, de agressão, ainda que dentro do presídio, ela não é recomendada. Geralmente, a defesa de quem abusa sexualmente de crianças e adolescentes, às vezes usa a seguinte questão: o cliente não é um criminoso, ele é um doente, ele tem um problema. Essa nova lei trata de alguma questão também nessa área, vamos dizer, de saúde pública, de saúde desse criminoso, não. Depois de apenado ou não? Não. Ela centra-se na questão da transformação desse crime em crime hediondo e aí, em consequência desse crime, tem esse tratamento mais severo. Mas as outras questões que permeiam o crime em questão, tanto em relação a quem comete quanto em relação à vítima, elas não são tratadas. Essa nova lei, tendo a sanção presidencial, ela já entra em vigor ou precisa ainda de um decreto regulamentando ou de uma nova lei no Congresso para regulamentar? Não, ela é autoaplicável e o projeto de lei vem com aquela cláusula que ela entra em vigor na data da publicação. Então, a partir da assinatura e da publicação no Diário Oficial da União, ela passa a estar valendo. Para quem quiser saber mais informações dessa lei, a OAB pretende divulgar, pode procurar vocês da comissão da OAB? A Comissão de Direito Penal está tratando desse assunto, então não só o advogado, como o cidadão que queira ter mais conhecimento ou mais informações a respeito da lei, pode entrar em contato com a OAB. Muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Eu que agradeço, Antônio. Bom dia. O quadro Direito em Pauta é resultado aí de uma parceria entre a TV Record Cuiabá e a OAB Mato Grosso. Vai sempre ao ar às segundas-feiras aqui no Jornal da Manhã. Sugestões são bem-vindas, podem ser enviadas através do nosso e-mail, jornaldamanhã@gazetadigital.com.br.